Olá, amigos, amigas, galera amiga do programa Mar Aberto. Aqui é a professora Edna Raquel, sou professora de Direitos Humanos. O nosso papo semanal é sobre direitos humanos e hoje eu quero conversar com vocês sobre um daqueles direitos considerados direitos naturais. Na primeira dimensão dos direitos, aqueles que são chamados os direitos naturais são os direitos à vida, a liberdade, a propriedade e a segurança. Dessa primeira dimensão de direitos, esse direito, quando me foi ensinado, quando eu estava na graduação de direito, me falaram, olha, o direito de propriedade é considerado um direito natural. Eu achava, sou muito sincera, admito, que o direito de propriedade era o direito a ter a casa própria. E foi só estudando na graduação que eu fui entender que o direito de propriedade não é só o direito a ter uma propriedade. Não é isso, não. Quem me ensinou foi o inglês John Locke. O inglês John Locke nasceu em Somerset, na Inglaterra, em 1632 e faleceu em 1704, e ele faz parte daqueles pensadores chamados contratualistas. Os contratualistas que partem do pressuposto que nós vivíamos num estado de natureza em que vivia cada um por si e nem Deus por todos, cada um cuidando da sua vida, e que, como isso trazia muitos conflitos, muita beligerância, essa comunidade de seres humanos resolveu baixar a bola e fazer um pacto, um contrato social, um pacto social para acabar com os conflitos, delegando a um ente superior a eles, que seria o Estado, a tutela dos seus direitos básicos. Quais direitos? O direito à vida, à liberdade, à propriedade e à segurança. E para o Locke, o direito de propriedade, desses todos, era o direito mais importante porque ele reputava o direito de propriedade como um direito divino. Eu achava estranho aquilo, eu falei, gente, o direito divino é o direito de propriedade, quer dizer que o direito a ter a casa própria é um direito divino? Tolinha eu não entendia que o direito de propriedade era o direito de ter, de possuir. Pensem bem, de que adianta eu ter o direito à vida se eu não puder detê-la, tê-la enquanto minha? De que me adianta ter liberdade se eu não puder detê-la, tê-la enquanto minha liberdade? Que o digam os escravos que ficaram nessa condição por 388 anos aqui no nosso país, os negros. Vocês estão entendendo a essência do direito de propriedade? Então, o direito de propriedade significa você ser o detentor dos seus bens. E esses bens podem ser materiais palpáveis, como podem ser também bens não palpáveis, não materiais. Você ser o detentor do seu direito, da sua honra, da sua imagem, da sua vida, da sua liberdade, da sua própria segurança. Por isso que o Locke reputava o direito de propriedade como um direito divino. Evidentemente, também o direito à propriedade dos bens, inclusive não só dos bens móveis, aqueles que não se movimentam isoladamente por si próprios, né? Mas também os que se movimentam por si próprios e os bens imóveis, aqueles que a gente não pode movimentar, que é o caso das propriedades. E exatamente sobre esse direito de propriedade imóvel que a gente vai conversar hoje. Para a gente entender uma séria mazela histórica que nós temos no nosso país. Eu vou começar lá de trás. Eu vou começar da descoberta do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. E aí o que a gente aprendeu lá atrás, na escola de Tia Teteia? Né? Lá atrás, a gente descobre o Brasil. Né? Dom Manuel, o Venturoso, né? Responsável pelas grandes navegações, né? Descobre o Brasil. Cabral
a Terra Vista descobre o Brasil. E o que acontece? Nós vamos ter as expedições exploradoras, são 2 expedições que vêm que o Brasil não era uma ilha, que na verdade era uma terra, que era uma terra bem grandinha e ponto. Alguma vez vocês já se deram conta que o Brasil é descoberto em 1500 e que a sua colonização só vai começar em 1531 com a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza? Por que isso se deu? Eles esperaram 31... Gente, é tempo pra caramba! 31 anos é muito tempo, pessoal! Se é muito tempo hoje, que o tempo passa assim, imagina naquela época que o tempo passava assim, 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 assim. Por quê? Por que não começaram a colonizar logo o Brasil? Sabe por quê? Porque Portugal ganhava muito dinheiro, mas muito dinheiro com as suas colônias, com as suas feitorias nas Índias Ocidentais. Com as especiarias, com as pedras preciosas, com a seda que vinha de lá. Acontece que passou boi, passou boiada, e a situação ficou... os cofres portugueses já não estavam recebendo tanto dinheiro, primeiro porque os governadores gerais começaram a dar bolada nas costas da corte portuguesa, porque embolsavam os lucros e sonegavam esses lucros para o rei de Portugal, não prestavam contas direitinho como tinham que prestar. Então, esse negócio de corrupção, gente, não é de agora não, viu? Isso vem, lá de trás. Segundo, porque todas essas feitorias, todas essas colônias eram terras invadidas. Portugal chegou e ganhou na mão grande, vamos combinar, da mesma forma como fez com o Brasil. Então, a população local se armava e lutava para recuperar sua independência. Então, os gastos com as guerras locais, com os enfrentamentos locais, eram muitos. Daí, tem uma outra razão. Os franceses, os ingleses, não estavam nada satisfeitos com esse negócio de dividir a terra em 2 pelo Tratado de Tordesilhas, e as terras novas que fossem encontradas eram só de portugueses e de espanhóis. E as incursões, especialmente da França, estavam colocando em perigo as novas terras descobertas pelos portugueses. Então, tinham que tratar de colonizar, porque senão ou ia perder para a França, ou então eles precisavam de novas fontes de recursos para a coroa. Exatamente por isso que Dom João III, e aí já não é mais Dom Manuel já tinha partido dessa para outra, Dom João III, em 1534, em 1531, vem Martim Afonso de Souza com uma excursão, né, montada pela coroa, financiada, portanto, estatal, financiada pela coroa, para fazer primeiro polo de colonização. Então, a nossa colonização oficialmente começa em 31. Em 34, porque aí ele viu e falou, olha, só eu não vou dar conta de colonizar esse lugar gigantesco. Aí, em 34 começa a divisão em capitanias hereditárias. E aí eu vou começar a conversar com vocês sobre essa questão do direito de propriedade. Como é que foi feita a divisão aqui do sistema de capitanias hereditárias? Foi utilizada uma legislação que já existia em Portugal desde a época do reinado de Dom Fernando I, de 1375, que era a legislação das Seis Marias. Essa professora aqui também é professora de História do Direito. Para os meus alunos de História do Direito, eu falo, gente, não é Seis Marias, não. Pelo amor de... Não é. São Seis Marias. Essa legislação foi criada em Portugal, ela foi assinada em Santarém, em 1375, por Dom Fernando I, por um problema muito sério. Portugal passava por uma crise econômica violenta que se agravou com a peste negra. A peste negra fez com que as populações do campo, da área rural, fugissem
para os grandes centros, para as cidades. E aí, o que aconteceu? Os campos agrícolas foram abandonados. Se os campos agrícolas foram abandonados, não tinha mais plantação. Se não tinha plantação, não tinha o que dar de comer para o povo na cidade. Então, Dom Fernando foi obrigado a fazer um levantamento, um censo, um recenseamento de todas as terras que estavam abandonadas, fazer um levantamento topográfico, dividir essas terras e oferecer para homens bons que quisessem tomar conta, plantar. Então, essas terras foram todas incorporadas, estavam abandonadas, foram incorporadas pela coroa, passaram a ser de propriedade da coroa, e ele, Dom Fernando, ofereceu, através dessa nova legislação, para esses homens bons, né, que eram homens livres, homens que tivessem alguma posição, né, alguma condição, para investir em plantação, para que pudesse fomentar a economia. E esses homens eram chamados de donatários. Por quê? Porque eles não tinham a propriedade era da coroa, mas eles tinham a posse da terra, e essa posse era hereditária. Se eles viessem a falecer, seus filhos continuariam com a titularidade da posse da terra. Essa era a lógica da Lei das Sesmarias. Essa legislação foi utilizada aqui no Brasil. Quando Dom João III, em 1534, estabelece as capitanias hereditárias, ele utiliza a mesma lógica da Lei das Sesmarias para dividir os 15 lotes, as 15 capitanias hereditárias. E ele vai utilizar duas legislações, né? Ele vai usar as cartas de doação, com base na Lei das Sesmarias, para doar para homens bons, sob o regime de doação da posse e não da propriedade, sendo certo que aí a gente costuma dizer que foi o primeiro sistema de... O Brasil já nasce com uma relação de PPP, né? De relação público-privada, porque o Brasil pertencia, a propriedade pertencia à coroa de Portugal. Mas aí o rei de Portugal pega o que é de sua propriedade e concede a posse para esses 15 homens bons, entre eles o próprio Martim Afonso de Souza, que já estava lá com a capitania que vai dar origem a São Paulo, né? Muito bem. E os demais que irão, então, garantir o início da colonização do Brasil. Esses donatários, portanto, eles têm direito à posse, mas eles não têm a propriedade continua sendo da coroa. Os dois documentos legais que vão referendar essa relação jurídica vão ser a carta de doação, que vai estabelecer exatamente a titularidade dos donatários, tá? E a carta foral, não é floral, floral são aquelas gotinhas que a gente bebe quando está muito nervosinho, é carta foral, que vai estabelecer direitos e deveres. O direito de, por exemplo, escravizar os índios, o direito de poder explorar o solo e o subsolo, e aí o solo, inclusive, de extrair o pau-brasil, o subsolo de procurar minerais preciosos, pedras preciosas, o direito de estabelecer povoamento, e os deveres de mandar o dízimo, a vintena, que é dízimo 10% do que produzir, 20% dos lucros, enfim. E muitos direitos. O capitão donatário tinha tantos direitos, ele tinha direitos, na verdade, os direitos, por isso que a gente diz que é uma privatização muito grande mesmo, num período que era absolutismo na Europa. O rei de Portugal, ele outorga aos donatários direitos e poderes que eram seus, inclusive de pena de morte. O donatário tem muito poder. Muito bem. Mas ele não tinha propriedade, ele tinha posse. Bom, o que acontece? Na verdade, dessas 15 capitanias, só 2 vão dar certo,
que vai ser do Martim Afonso de Souza, que vai dar origem a São Paulo mais tarde, e é de Pernambuco, porque Dom Duarte Coelho era um comerciante extremamente próspero em Portugal, e ele tem sorte porque o solo massapé, lá de Pernambuco, é super próprio para o plantio da cana-de-açúcar, e aí vai bombar. E vai ser uma beleza, ele vai faturar muito dinheiro. O Brasil, inclusive, vai ficar com o monopólio da cana-de-açúcar, e vocês sabem que o açúcar vai fazer um sucesso total lá na Europa. As outras não vão dar certo. Não vão dar certo porque esses homens de bem não tinham bala na agulha para fazer os investimentos que eram necessários, porque isso aqui era floresta, era mata fechada. Muito bem, então eles encontram muitas dificuldades. Mas, vejam bem, isso não significa que o sistema tenha acabado, que a gente aprende na escola assim. Aí, em 1549, começa o sistema do governo geral. A sensação que a gente tem é que as capitanias acabaram. Não acabaram, elas continuam. Muitas são abandonadas, essa terra ela já era da coroa, então ficam como terras devolutas. O que significa devolutas? Devolvidas. Devolvidas para a coroa. Estou falando aqui, tem uma abelhinha, vocês veem que eu estou num lugar que é na serra, então tem uma abelhinha aqui me perturbando. Se eu fizer assim de vez em quando é porque a abelhinha está... Tchau, abelhinha. Bom, enfim. Terras devolutas. Bom, passa boi, passa boiada. Começa o governo geral, e e vai, barará, 1808. Já passou muito tempo. A família real vem para cá, o sistema é plantation, que são grandes latifúndios, monocultura, ou cana-de-açúcar, ou algodão, ou fumo, e mão de obra escrava. Os índios, que não são bestas nem nada, não quiseram se escravizar, não se submeteram, houve um verdadeiro genocídio, eles matam a balde os índios e são obrigados a importar a mão de obra, e vai ser a mão de obra escrava negra. Muito bem. A família real vem para cá, fugindo de Napoleão, né, do bloqueio continental que a França faz através do Napoleão em toda a Europa continental. A família real vem para cá e continua, e PPP. Muito bem. Só que a gente não tem muita ideia de como os escravos lutaram pela sua liberdade. A gente não tem ideia. Eles lutaram muito, 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 muito. E eles fugiam. Fugiam do quilombo. Desculpem, fugiam e formavam quilombos. O que eram os quilombos? Como tinha muita terra devoluta, como o Brasil era tipicamente rural e tinha muito mato, então tinha muito lugar para onde esses negros fujões se esconderem. Eles iam para o meio do mato, para os lugares mais distantes. Ali eles faziam uma clareira, começavam a plantar. Os que conseguiam se instalar, iam lá, começavam a plantar uma mandioca, criar uma galinha, um porquinho, um patinho e tal, e paulatinamente eles iam voltando para os povoados e faziam escambo, ou iam vendendo o produto da produção deles, e com isso iam se estabelecendo. O tempo foi passando. Aquela terra era uma terra devoluta, na verdade pertencia à coroa. Até que, em 1822, independência do Brasil. Independência do Brasil, o Brasil se torna um estado. Essas terras agora são terras do Império Brasileiro, do Império. Não são terras da família, são terras do Império. Muito bem. O que vai acontecer? Os negros continuam fugindo, e os fazendeiros, os senhores de engenho, não gostam nem um pouquinho nada disso. Nós vamos ter uma data que é significativa, que é o ano de 1850. Juridicamente falando, 1850 é um ano cabalístico, porque é o ano que nós vamos ter o Código Comercial. Um dia a gente pode conversar sobre isso em termos de direitos. Nós vamos ter o regimento 757, que vai corresponder ao que a gente pode chamar de um Código de Processo Civil, e vamos ter a Lei de Terras, que é o objeto do nosso papo de hoje. O que foi a Lei de Terras?
Os fazendeiros, os latifundiários, pressionavam Dom Pedro. E aí, 850, nós já estamos com Pedro II. Ô, Dom Pedro, não dá. Tem que acabar com essa bagunça. Afinal de contas, essas terras são do Império. E que a maior bagunça. Qualquer um vem, entendeu? Faz uma clareira. Qualquer um faz uma clareira, se estabelece, e de repente esses escravos fujões já são proprietários, já estão aí, e ninguém faz nada, pereré, pereré. Tem que regularizar esse negócio. Pressionam, pressionam, pressionam. 1850, então, é aprovada a Lei de Terras. A Lei de Terras, na verdade, foi a grande oportunidade que o Brasil teve de fazer a sua primeira reforma agrária. Eu sei que quando a gente fala de reforma agrária, todo mundo acha que é coisa de comunista. Oh, aí levanta os cabelos, comunista, come criancinha. Não é nada disso. Ah, isso é coisa de... Ai, deixa eu arrumar o cabelinho que eu tô, afinal de contas, eu tô no YouTube, né? Muito bem. Não tem nada a ver com comunista. Reforma agrária é transformar quem não é produtor, proprietário da terra, em patrão proprietário. A reforma agrária tinha sido feita em Portugal em 1375, com Dom Fernando I, quando ele faz a Lei das Seis Marias. Ele transformou quem não tinha terra em possuidor de terra. Tudo bem que a propriedade era dele, mas ele transformou em donatário. Aqueles donatários das capitanias hereditárias, as capitanias hereditárias correspondiam a uma reforma agrária. Reforma agrária de fato mesmo, total, fizeram os franceses, quando fizeram a Revolução Francesa. A reforma agrária é uma bandeira da revolução burguesa liberal. É pegar a terra, que não tem dono, dividir e oferecer para que ela tenha dono. Então, quem é o dono se torna proprietário, se torna patrão e pode contratar empregados. O que isso tem de comunista? É o contrário do comunismo. Então, quem abre a boca para falar que reforma agrária é coisa de comunista, só me faz lembrar o meu filósofo favorito. Hoje, o meu filósofo favorito no Brasil, tá, com todo respeito, é compadre Washington. Porque quem me fala que reforma agrária é coisa de comunista, dá licença. Sabe de nada, inocente. Pois é, pessoal. Então, voltemos a 1850. Estão lá os latifundiários pressionando Dom Pedro. Olha essas terras são do Império, elas têm que ser organizadas. Pois é, porque até então só se tinha acesso à terra ou, antes, através das doações, da carta de doação da capitania hereditária, porque era hereditária, passava de pai para filho, ou através da doação do imperador, ou pequenas compras, porque a terra ainda não estava no mercado formal, ainda não era um bem de consumo. Ninguém andava vendendo o imóvel não era um bem que estava no mercado. Todo mundo tinha suas terras, e se não tinha, ia lá invadir, pronto, que o digam as entradas e bandeiras. Você já pensou que o Brasil, por causa do Tratado de Tordesilhas, tinha um tamanho, e que esse tamanho aumentou pra caramba? Até o Acre era da Espanha, o Amazonas era da Espanha, né? O Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul era da Espanha. Como é que a gente conseguiu? A gente conseguiu na mão grande, meu irmão. O que foi entradas e bandeiras? Entradas e bandeiras, em última instância, mal comparando, é o MST da época. Então, pensa bem. Pois é, mas voltemos aqui para 1850. E eles pressionando, Dom Pedro manda fazer a lei e sai uma lei linda. Sabe o que dizia? Dizia o seguinte: a partir de agora, vamos fazer um levantamento de todas as terras que são devolutas, que não estão ocupadas, que elas são do Império, e vamos fazer o levantamento topográfico, bem bacaninha, e vamos oferecer no mercado para venda, através de leilões. Oba! E aí, aqueles escravos que já tinham sido alforriados, ou aqueles imigrantes
que chegaram da Europa para trabalhar na agricultura pensaram, nossa, chance de comprar uma terrinha, a gente dá uma entrada, vai pagando em suaves prestações, né? Mas sabe o que dizia na lei de terras? Iam para leilão e eram vendidas à vista. Pois é. Me diga uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu amigos. Quem é que tinha bala na agulha, quem tinha dinheiro para comprar uma propriedade à vista? Naquela época, só os grandes proprietários. Então, o que aconteceu em consequência, em decorrência da lei de terras? Só aumentou a concentração da propriedade de terras nas mãos daqueles que já eram cheios de terras. Mas tu acha que aquele fazendeiro que tinha um monte de terra ia gastar dinheiro comprando mais? É aí que surge a figura do grileiro. Você já ouviu falar no grileiro? Eu vou te explicar. Sabe o que é o grileiro? Naquela época, os cartórios do Registro Geral de Imóveis ficavam nas igrejas. Para casamento, para nascimento, para falecimento, o registro de imóvel era tudo na igreja. Você sabia? Pois é. E o que esses caras faziam? Eles se mancomunavam com os oficiais de cartório e faziam o seguinte: pegavam papel, bico de pena, o pedaço de terra que vai do Monte do Cachorro Magro até o Rio Dourado foi doado para a família do seu Zé Brederodes por el-rei de Portugal, Dom João III, em 1534. Tudo caô, tudo de araque, tudo fake. Pegava esse papel, botava dentro de uma gaveta, pegava um monte de grilo morto, e o grilo morto, ele das asinhas solta um pó. Esse pó escurece o papel. Aí eles sacudiam a gaveta, sacudiam. Depois de um tempo, o papel ficava todo escuro. Aí ele chegava lá no leilão, para tudo! Essa terra não pode ser leiloada, porque meu tataravô recebeu, seu Zé Brederodes, recebeu esta terra que está para leilão, recebeu de el-rei de Portugal, Dom João III. Com isso, meus queridos, surgiu a figura do grileiro, que se diz proprietário, a terra está registrada em cartório, mas é tudo uruca, é tudo fake. Entenderam agora? O direito de propriedade. Então, a lei de terras fez com que surgisse e viesse até os dias de hoje o grande problema fundiário no Brasil, cujos conflitos deram origem a uma sequência de barbáries, de assassinatos, de injustiça e desigualdade social, e de violência e atentado contra os direitos humanos, porque o direito de propriedade é um dos direitos humanos sacramentados, é um dos direitos naturais. Não fosse a lei de terra, tivéssemos feito uma reforma agrária decente nesse país, não estaríamos até hoje carregando nas costas os cadáveres de Chico Mendes, os cadáveres de Francisco Lã, os cadáveres de Dorothy, a irmã Dorothy, e tantos outros que deram as suas vidas para que os nossos camponeses pudessem ter um pedacinho de terra para arar. Entenderam? Sei que hoje nós falamos muito, mas é necessário aprender um pouco da história, da grande violação de direitos humanos que se perpetua no nosso país. Eu sou a professora Edna Raquel e o meu papo, galerinha, direitos humanos. Um grande beijo no coração de todos vocês. Valeu!